Estes dias fui questionado em um dos comentários a respeito de escravidão no período bíblico. Me pediram para gravar um vídeo falando sobre isso e cá estou. Então vem comigo que o vídeo hoje vai ser maravilhoso. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas a gente fala sobre assuntos que os inscritos pediram aqui embaixo. Então, se você vier aqui embaixo nos comentários e falar, Caleb, eu queria muito saber o que a Bíblia fala sobre isso, a gente vem aqui, se tiver tempo, e grava um videozinho respondendo a tua pergunta. Se for uma pergunta boa, tá? Se já não tiver algum outro vídeo gravado. Por exemplo, se tu fizer uma pergunta sobre Caleb, como é que eu identifico um falso profeta? Eu vou pegar e eu vou deixar no comentário o link do vídeo que eu vou deixar no card aqui agora, tá? Mas, caso não tenha um vídeo gravado e eu achar um vídeo pertinente, eu vou vir aqui e vou gravar um vídeo para você. Então, não deixe de comentar, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um abraço para a irmã Fátima Ramos, que está sempre aqui conosco. Irmã Fátima Ramos parece um nome árabe, né? Irmã Fátima Ramos. Não, mas é Irmã Fátima Ramos. Querida, te amo, tá sempre aqui, sempre comentando. Se você for em todos os últimos 30 vídeos, você vai ver comentários dela lá, dizendo Deus abençoe teu ministério e tua família, e eu tô sentindo realmente Deus abençoando meu ministério e minha família. Então, irmã, muito obrigado, tá? Quero deixar também um abraço pro professor Luiz Carlos Nunes e pra sua esposa, missionária Viviane Nunes, tá? Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Escravidão é um tema complicado, a gente sabe disso, tá? Só que a gente precisa entender que não é a mesma coisa quando a gente fala de escravidão no período colonial brasileiro, por exemplo, e quando a gente fala de escravidão no período bíblico. Não se trata da mesma coisa, e você precisa entender isso, e eu vou deixar isso muito claro aqui, tá? Primeira coisa, a base da escravidão no período colonial era sequestro, rapto, tráfico humano, racismo, discriminação étnica, violência física extrema e capitalismo selvagem num nível desgraçado, assim, tipo, azar que eu vou matar pessoas pra ter mais lucro, não tem problema, tá? Então essa era a base do período escravocrata brasileiro colonial, mas americano não é nem o período brasileiro, tá? Porque a Europa era assim também, essa última era escravocrata que a gente viu aqui, que a gente lembra como um período escravocrata, tá? Qual que é a diferença desse período para o período bíblico, para o exemplo bíblico que a gente tem de escravidão? É que o regime bíblico, ele era geralmente, assim, ó, esmagadora maioria das vezes, um comum acordo. Não era um tráfico humano, por exemplo. E não era por raça, não era tipo o homem branco escravizando o homem negro, o homem negro escravizando o homem branco, ou o judeu escravizando o árabe. Não, não era assim. Era geralmente um homem devia algo para outro, ele não tinha condição nenhuma de pagar, ele fazia um acordo com o cara, olha só, vamos fazer o seguinte, se eu estiver trabalhando e eu estiver sustentando a minha casa, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Ou eu vou deixar de sustentar minha casa, deixar de levar comida para casa, deixar de pagar outros credores para te pagar, ou eu vou te pagar. Não vai ter como, não vai dar. Entendeu? Os dois não vai ter como. Ou eu viver e te pagar não vai ter como. Então vamos fazer o seguinte. Eu te dou a minha casa, eu te dou tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu te dou. E eu sei que não vai ser suficiente para pagar minha dívida. Eu te dou tudo que eu tenho. E eu e a minha família vamos trabalhar para ti para pagar a dívida. Pode ser? Pode. Daí o que acontece? Esse senhor que recebia esse homem e a sua família como escravos, ele sustentava essa família como sustentava a sua própria família. Então eles recebiam direitos iguais aos da sua própria família. Então eles tinham comida igual, casa igual, conforto igual, direitos iguais, eles tinham direitos de ir para as festas igual. Então, cara, era igual, virava família, entendeu? Virava uma família só. Outro ponto diferente, tá? Que era diferente. Os escravos, no período de Israel, eles sabiam que tinha que ir aqui embaixo e curtir o vídeo e se inscrever para receber notificações quando saísse vídeo novo. Eles sabiam disso. Os do período brasileiro não sabiam. Então, não seja do tipo brasileiro. Sei lá. Enfim, se inscreve. Outra coisa, o pessoal do período bíblico,
eles tinham uma escravidão por tempo contado. Ah, tá, outro ponto, tá? Algumas versões traduzem como servo. Era um servilismo, não era literalmente uma escravidão. Por quê? Porque existia liberdade e direitos, coisa que escravo europeu, escravo americano não tinha. Liberdade e direitos. O que eu quero dizer? O escravo, por exemplo, no período bíblico, se ele fosse ferido, digamos assim, ó, tô arando a terra, sou escravo, eu tô arando a terra e o arado soltou da canga do boi assim e veio, a haste do arado veio bateu na minha cara e quebrou, arrancou um dente meu, perdi o dente. A lei mandava que eu fosse liberto e eu fosse indenizado. Entende? Então, a lei mandava eu ser indenizado. Se eu perdesse um dente ou se eu perdesse um olho, por exemplo, estou fazendo uma cerca e um pedaço de madeira escapa, um galho escapa e fura minha vista, perdi o olho. Vai ser liberto do período de escravidão e indenizado. Você vai ser livre. Porque, pô, cara, o Caleb ele perdeu um dente trabalhando para ti, liberta o cara e indeniza ele. Bah, o cara ficou cego. Liberta o cara, indeniza ele e a família dele. Liberta ele e a família dele. Essa era a lei, tá? Também tem uma questão, né? E em Levítico 25 a gente vê que era uma questão literalmente de empregados contratados. Eles tinham um contrato. E esse contrato ele tinha um prazo de 6 anos. Então não era uma vez escravo, escravo para sempre. Não. Lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Uva hoje, uva para sempre? Não. Escravo hoje, escravo por 6 anos. Todo o 7º ano, o contrato deveria ser aberto para revogação. Não era revogado imediatamente, tá? Então, estou trabalhando há 6 anos, meu patrão chega e fala, Caleb, olha só, é o 7º ano agora, tu quer continuar trabalhando para mim? Tu sabe que fechando 7º ano, toda a tua dívida é perdoada. Olha que loucura! Trabalhando 7 anos, toda a minha dívida, indiferente do tamanho, se eu tivesse pago ou não, toda a dívida deveria ser perdoada e eu deveria ser libertado com indenização. Olha só. Então valia a pena ser escravo, tá? Valia a pena. Tanto que muita gente se voluntariava a ser escravo, tá? Então eu deveria ser libertado com direito a presentes, a bens, para que eu pudesse recomeçar a minha vida. Tá? Então terminou 6 anos de trabalho, 7º ano, eu decido se eu quero continuar ou não. Se o meu patrão fosse um patrão muito bom, e de fato eles viviam como família, com direitos de família, as filhas recebiam até o nome do dono da casa, se quisesse, poderia receber direito à herança do dono da casa. Tá? Se eu quisesse continuar trabalhando para ele, a gente ia até a porta da tenda do encontro, à frente do tabernáculo, o sacerdote vinha e nós fazíamos um ritual público, eu furava minha orelha publicamente e a partir dali eu já não poderia mais ser liberto no 7º ano. A partir dali eu teria que trabalhar até o ano de jubileu, que seria com 50 anos. Então daqui 50 anos, no ano de jubileu, eu teria a liberdade. Se eu tivesse morto não teria, né? Mas como a galera vivia bastante, então no ano de jubileu eu era livre e toda a dívida perdoada também. Tá? Então era bem diferente do período de escravidão. Também tem que considerar a questão de que o abuso físico resultava em pena para o senhor. Então, se ele ferisse o homem, tá? Se ele ferisse o homem, ele era punido. Tem uns negócios meio cabreiro, meio estranho, tipo assim, se tu feriu o teu escravo hoje, feriu o escravo hoje, ele morreu, o senhor ele era punido de morte. Tu lembra de algum caso no Brasil de um senhor de escravo que matou o seu escravo e ele foi punido de morte? Não, né? Só que lá era assim. Então, se eu matar o meu escravo, se eu ferir ele, ele morrer hoje, eu sou morto. Só que tem um porém. Se eu ferisse ele hoje, ele morresse amanhã, eu já tava safe. Por que isso eu não sei, cara. Eu não sei explicar, eu vou perguntar pra Deus quando eu chegar lá. Só sei que tá lá na lei, tá? Tá lá na lei. Existia violência? Existia. Sempre vai existir violência. Onde existirem seres humanos vai existir violência. Os caras que eram responsáveis pelo templo mataram Jesus, então a violência está encarnada na gente. Mas não era parte do rito. Não foi algo que Deus desejou que fosse na sua lei, tá? Então o regime escravocrata brasileiro, europeu e americano era bem diferente, porque não existia direito, não existia liberdade, e eram fundamentados em discriminação racial, frisando, tá? Os escravos dos judeus eram judeus. Poucos judeus tinham escravos que não eram judeus. Por quê?
porque eles não gostavam de trazer estrangeiros para trabalhar nas suas casas, porque traziam idolatria, traziam demônios, traziam superstições, traziam maus hábitos para dentro das suas casas, traziam contaminação, tá? Então, a escravidão geralmente era de judeu para judeu, hebreu para hebreu, israelita para israelita, tá? Geralmente nesses acordos de dívida que nem eu falei. Então, fiquem tranquilos que a Bíblia não é escravocrata. Caleb! Mas no Novo Testamento, Paulo não manda o escravo servir ao seu senhor como serve a Deus. Sim, ele serve. Tu queria o quê, cara? Tu queria que Paulo chegasse e dissesse assim, ó, gente, pelo amor de Deus, vocês que são escravos, façam rebeliões e matem seus senhores. É isso que vocês queriam que ele fizesse? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tu acha que Paulo queria criar motins, queria criar rebeliões e matanças e chacinas? Não, velho. Olha só, tu é escravo? Então, cara, seja um bom escravo. Tu é um senhor, então trate o seu senhor como você trata um irmão. Trate o seu senhor, trate o seu servo como você trata a Deus. Olha só, existe regra para o senhor e para o escravo. Ó, se você é servo, trate o seu senhor como você serve a Deus. Se você é senhor, trate o seu servo com toda a dignidade, todo o respeito, todo o amor como a um irmão. Entendeu? É esse o contexto. Cara, vocês já são escravos e senhores, então façam um acordo e se respeitem, se amem, tratem um ao outro como irmãos. Inclusive, quem fala, Paulo era a favor da escravidão. Meu, isso aí, a pessoa que fala isso, ela tá denunciando que não entende nada de Bíblia, tá? Porque Paulo, na última carta dele no texto bíblico, que é a carta a Filemon, ele fala assim, ó, olha só, Onésimo é o teu escravo. Eu vou explicar o contexto antes de falar, tá? Filemon era um cara rico, onde a igreja... na casa dele a igreja se reunia. Então, Filemon era um cara rico, a igreja se reunia na casa dele, e Onésimo era um escravo desse cara que fugiu. E por obra de Deus, Onésimo, esse escravo de Filemon que fugiu, se encontrou com Paulo, foi evangelizado, se converteu, eles se conheceram. E daí Paulo manda Onésimo de volta para Filemon com uma carta bem curtinha. E nessa carta, Paulo fala o quê? Paulo fala, tô te mandando teu escravo de novo, me manda comissão. Tô te mandando teu escravo fujão de novo, vai lá e dá uma surra nele. Não, não é isso. Ele fala assim, olha só, tô te mandando Onésimo de novo, como se estivesse mandando meu coração. Olha isso. Receba-o agora não como servo, não como escravo, mas agora como um irmão valoroso em Cristo. E se ele te deve alguma coisa, coloque em meu nome. Eu pago a dívida dele. Digo isso para não dizer que me deves a tua vida. Então Paulo deu até uma desaforada. Tô mandando ele como teu irmão. Se ele te deve alguma coisa, perdoa. Se tu não quiser perdoar, bota na minha conta. E se tu quiser botar na minha conta, fica sabendo que tu tá sendo um otário, porque tu me deve a tua vida, porque eu te evangelizei. E é mais ou menos isso, tá? Então, não, Paulo não era a favor da escravidão. Tanto que, se a escravidão fosse ruim, se a escravidão na Bíblia fosse ruim, nós não seríamos convidados a ser escravos de Jesus, né? Nós devemos nos voluntariar, nós devemos nos oferecer como servos de Jesus. Nós somos os escravos da orelha furada, nós decidimos servir ao nosso Senhor até cairmos mortos, porque Ele é bom e justo e amável, e não há nada melhor do que servir a Ele. Então, ele pagou uma dívida impagável e nós temos uma dívida eterna com ele. E apesar da dívida, cara, eu não conheço nenhum cristão que sirva a Cristo por dívida, sabia? Lembra do Pax, que ele falou, nós temos uma dívida com Cristo? Cara, nós temos uma dívida com Cristo, mas ele não nos cobra essa dívida. É impressionante, é impressionante. Nós tínhamos uma dívida impagável, Cristo pagou por nós, mas ele nunca cobrou. Eu não sirvo a Cristo por dívida. Eu entendo que eu devo, mas eu tenho um sentimento de gratidão, não um sentimento de dívida. Eu o amo. Eu sirvo a Cristo porque eu o amo. Eu não sirvo a Cristo porque eu o devo. Não. Eu sirvo porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo, porque Ele me salvou, porque Ele me curou, porque Ele me cuidou, porque Ele me resgatou, porque Ele me tirou das garras do inferno. E se eu sou hoje escravo de Cristo, sinaliza que eu já não sou mais escravo de mim mesmo. Eu já não sou mais escravo das minhas vontades, escravo dos meus desejos, escravo das tentações da minha carne, nem escravo do pecado, nem da morte, nem do mundo. Então, sou livre, sou um escravo livre, porque eu posso ir a hora que eu quiser, só que eu não quero, tá? Então, a verdadeira liberdade não é fazer o que quer. A liberdade verdadeira é poder dizer não. E nós podemos dizer não para o pecado a hora que nós quisermos, tá? Então, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse formato de resposta a comentários, deixa aqui embaixo, deixa sua pergunta também.
Deixe perguntas boas, perguntas bíblicas e bola pra frente, vamos trabalhar para que o reino avance, tá? Curta, comente, se inscreva no canal, ative a notificação, porque hoje a gente chega a 2.000 inscritos para a honra e glória do nome de Jesus, tá? Também vai lá em igreja.life, compra uma camiseta, porque hoje eu lancei 3 estampas novas. Corre lá, que tem estampas incríveis. E tem novidade vindo aí, hein? Tem novidade vindo aí, hein? Lembra que eu falei? Tem novidade vindo aí. Fica esperto e vamos pra cima, vamos avançar, que o reino não para, tá? Forte abraço, tchau, fui! Yeah.